Graça e paz a todos, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Meus amados, que saudade de vocês. Vocês perceberam aí que eu fiquei 2 semanas sem gravar vídeo. Inclusive, atrasou a lição da Escola Bíblica Dominical, porque tem data para ser veiculada presencialmente nas classes e, portanto, a gente sempre procura, ou deve procurar, gravar 1 semana antes para que os alunos, professores ou as pessoas interessadas possam ir tomando ciência do texto, do contexto, do tema, não é? E ir trabalhando em cima, construindo aí os seus argumentos. Mas eu não vou dizer infelizmente, pelo contrário, me apareceu nesses últimos 15 dias muitas agendas para pregar, para ministrar estudo bíblico, inclusive na semana. E quando se trata de estudo bíblico, que a igreja, o organizador manda o tema, você precisa estudar o tema, texto, contexto, época em que foi escrita, fatos históricos, transformar este tema para o tempo de hoje, onde podemos aplicar isso com oração, não é? Às vezes até jejuando, para que o Espírito Santo lhe esclareça dentro da palavra e quando você for ministrar, possa trazer uma palavra com unção, com graça, com sabedoria. Então, irmãos, muita gente hoje está pregando na prática, mas não é assim que deve funcionar. E isso demanda tempo. Não só isso, não é? Mas também o número de agendas, e eu não costumo dizer não, recusar, não é? Porque é muito bom quando a gente é usado como instrumento de Deus para pregar a palavra. E, além disso, eu não vivo do ministério. Eu trabalho secularmente ainda, tenho que levantar 4 horas da manhã, 4h30 está saindo para trabalhar, e de modo que tem a família para você cuidar, né? Tem criança pequena, tem que dar um passeio, tem que... Enfim, irmãos, fora a agenda da igreja local. Vocês percebem que 24 horas no dia é pouco para quem tem muita atividade? E, irmãos, o que acontece? Se eu vivesse da obra, irmão, aí você grava vídeo meia-noite, 1 hora da manhã, não tem problema nenhum, vai deitar às 3, né? Você vive da obra. Porém, irmãos, tem tudo isso que eu falei. E mais, né? As lições da Escola Bíblica Dominical, esse é o último trimestre em que vou gravar, já vou entrar o ano que vem, o último trimestre do ano agora, outubro, novembro, dezembro, sem gravar mais lições da Escola Bíblica Dominical. Talvez eu possa dar um panorama geral, cada vez que lançarem um trimestre novo, dar um panorama geral num vídeo só, né? Mas, lição por lição, não. Por quê, irmãos? Porque demanda tempo. Os irmãos sabem que todo domingo tem uma data para ser veiculada a lição. O que acontece? Se você atrasa por excesso de compromisso, quem está acostumado a lhe acompanhar vai para outros canais. E por falar em outros canais, não só isso, nós temos mais de 300 canais que falam sobre o mesmo tema no Brasil inteiro. Mais de 300 canais. Então, eu quero voltar a trazer assuntos mais pessoais, né? Assuntos diferenciados, curiosidades bíblicas. Estou desde agosto querendo gravar vídeos sobre a Israel histórica, profética e atual. Como Israel se situa dentro da Bíblia, dentro do contexto escatológico. Especialmente com essa guerra acontecendo agora, é um assunto atualíssimo. As palavras proféticas sobre Israel. Então, é um assunto que está me chamando muita atenção. E não tem tanto assunto como este tema nas redes sociais, na internet. E, além disso, nós temos muitas outras curiosidades bíblicas e até perguntas que os irmãos nos mandam que eu fico sem tempo para responder, porque o assunto da Escola Dominical, além de demandar tempo, ele tem data. E os outros assuntos não. Você publica lá um vídeo ou 2 por semana, mas não tem aquela data específica, aquele compromisso com aquela data no calendário que, se passar, fica atrasado. Outros temas não. Outros temas não atrasam. Você pode acessar a hora que quiser.
embora a palavra de Deus nunca envelheça, mas o tema em si da lição fica atrasado por conta das datas pré-estabelecidas. Só estou justificando para os irmãos aqui porque que eu fiquei 2 semanas sem gravar. Mas a partir agora de outubro, né, nós vamos encerrar, mesmo saindo, por exemplo, essa lição de hoje, que foi sobre a casa de Cornélio, né? Deixa eu ver aqui direitinho o tema. Tá aqui, olha, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, né? Então nós vamos trazer essa lição na data de hoje, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, mas vou trazer de uma forma diferenciada, porém sintetizada. Esse tema ele nunca vai envelhecer, é um tema atual, eu vou cumprir todas as lições, e inclusive do trimestre passado, que foi sobre o Evangelho segundo escreveu João, parece que faltaram 2 ou 3 lições, que eu vou colocar na playlist também, e aí vamos começar com assuntos novos, tá certo, gente? Então na data de hoje nós vamos falar dessa igreja, uma igreja hebreia, na casa de Cornélio, certo? Já na apresentação fizemos aí, deixamos lá veicular o texto áureo, a verdade prática e a leitura em classe. Lembrando vocês, gente, que eu tenho uma playlist. Vou deixar aqui do lado para vocês, olha. Deixa eu me afastar para cá. Vou deixar essa playlist aqui. Tem poucos temas ainda, mas vai ter bastante, tá? Acessem as playlists, porque ali na playlist você tem os temas separados, certo? Inclusive, o tema desse trimestre na Escola Bíblica Dominical vai ficar lá também com uma igreja primitiva, certo? Então, nós vamos começar a introdução desta lição citando o texto áureo, que diz assim: respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Atos 10 e 47. E agora a verdade prática, o episódio da igreja hebreia na casa do gentio Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. A leitura bíblica em classe, irmãos, aqui na revista, eu vou deixar descrito aqui embaixo, ela está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 1 a 8, depois do 8º versículo do capítulo 10, pula para o versículo 22 e 23, e do 23 salta lá para o 44 e vai até o 48. Mas nós vamos aqui, nesta lição, para que você fique bem contextualizado, porque vai ser uma lição resumida, sintetizada, e portanto eu preciso deixá-lo contextualizado. Não será feita apenas com os versículos sugeridos pela revista. Os 48 versículos do capítulo 10 serão contemplados e nós vamos comentar praticamente versículo por versículo, sem seguir hoje necessariamente os tópicos da lição, certo? Apenas para você ter um panorama geral, até por conta do tempo que eu vou precisar ter para gravar. Então nós vamos dar um panorama geral sobre os grandes acontecimentos sobrenaturais na casa de Cornélio, certo? Ok? Vamos lá. Mas primeiro, antes de eu começar então o comentário da lição, eu quero traçar um panorama geral, superficial, sobre quem era Cornélio. Os primeiros dias do cristianismo foram emocionantes, vocês acompanharam aí, inclusive as primeiras lições, e à medida que o Espírito de Deus se movia e as vidas, né, e as pessoas eram transformadas, a gente via realmente um grande diferencial no clima espiritual ali em Jerusalém. Pessoas de históricos surpreendentes que se convertiam, até mesmo o terrível Saulo se tornou um cristão, que depois foi chamado Paulo, e os não-judeus estavam respondendo às boas novas a respeito de Jesus. Entre os primeiros, entre eles, estava um capitão romano chamado Cornélio. Devido às frequentes situações de violência, era necessário que soldados romanos estivessem posicionados por toda a nação de Israel para manter a paz. Mas muitos romanos, odiados como conquistadores, não tinham bom relacionamento com a nação. Sendo capitão do exército, Cornélio estava em uma posição difícil. Ele representava Roma,
mas sua casa era em Cesareia. E durante os seus anos em Israel, ele mesmo fora conquistado pelo Deus de Israel. 4 aspectos significativos e importantes do caráter de Cornélio são mencionados no livro de Atos. Ele buscava a Deus ativamente. Segundo, ele reverenciava a Deus. Terceiro, ele era generoso ao atender às necessidades de outras pessoas. E quarto, ele orava. Deus lhe disse que mandasse chamar Pedro, porque Pedro lhe daria mais conhecimento sobre o Deus que ele já estava buscando agradar. Quando Pedro entrou na casa de Cornélio, infringiu uma lista de regras judaicas. Pedro confessou que não se sentia à vontade, mas ali estava um público ansioso e ele não conseguiu refrear sua mensagem. Ele mal havia começado a transmitir o evangelho quando Deus deu sua impressionante aprovação, enchendo aquela casa romana com seu precioso Espírito Santo. Pedro viu que não tinha escolha, exceto batizá-los e recebê-los como iguais na crescente igreja cristã. Outro passo fora dado na transmissão do evangelho ao mundo inteiro. Cornélio é um exemplo excelente e oportuno da disposição que Deus tem para uma mesma, vontade, por meios extraordinários, visando alcançar aqueles que desejam conhecê-lo. Ele não tem favorito, nem se esconde dos que desejam encontrá-lo. Deus enviou seu Filho porque ele ama o mundo inteiro. E isso, evolui Pedro e Cornélio. E você então verá essa história maravilhosa. Vamos então, meus amados, para Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Vou ler hoje aqui na Bíblia Shed, Atos dos Apóstolos, essa Bíblia aqui, Bíblia de Estudo Shed. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Vamos ler então o versículo de número 1, que diz assim. Vamos lá. Ainda não estou aqui. Aliás, estou no livro errado. Vamos lá. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da coorte chamada Italiana. Essa Cesareia chamada aqui da Bíblia que nós lemos aqui é a Cesareia Palestina. Ela estava situada junto do mar Mediterrâneo, a 51 quilômetros ao norte de Jope. Sendo a maior e a mais importante cidade portuária da Palestina no Mediterrâneo, Cesareia servia como a capital da província romana da Judéia. Esta foi a primeira cidade a ter cristãos gentios e uma igreja não judaica. Olha aí, foi a primeira capital da província romana, isso é importante, a ter uma igreja não judaica com cristãos gentios. E esse oficial romano aqui, chamado de Cornélio, era um centurião, um comandante sobre 100 soldados. E embora posicionado em Cesareia, provavelmente Cornélio voltaria logo a Roma. Assim, a sua conversão foi um importante ponto de partida para a transmissão, meus amados, das boas novas à capital do império. Versículo 2. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha que interessante. O que acontecerá com os pagãos, que nunca ouviram falar a respeito de Cristo? Eu vou responder baseado nisso aqui. O que vai acontecer com os pagãos que nunca ouviram falar a respeito de Cristo? Esta pergunta a respeito de Deus, e da justiça de Deus, ela é feita frequentemente. Cornélio não era um crente em Cristo, mas estava buscando a Deus e era reverente e generoso, conforme a gente leu no texto aqui. Por isso Deus enviou Pedro para falar a Cornélio a respeito de Cristo. Isso mostra que Deus é galardoador dos que o buscam. Isso está escrito em Hebreus, capítulo 11 e o versículo 6, que diz que aqueles que se aproximam de Deus
deve crer que ele existe. Portanto, a gente vê um Cornélio aqui se aproximando de Deus, ou procurando se aproximar de Deus, e que é galardor daqueles que o buscam. A história de Cornélio demonstra a disposição que Deus tem para usar meios extraordinários para alcançar os que desejam conhecê-lo. Os que buscam a Deus sinceramente o encontrarão. Deus fez com que o conhecimento de Cornélio fosse completo. Versículo 3. Este homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse. Já já a gente vai ver o que o anjo disse. Mas Cornélio teve uma visão, não é? Com um mensageiro celestial. Deus falou a outros personagens da Bíblia por vários meios. Veja que Cornélio aqui teve o privilégio de ser alertado, ser avisado, ser orientado por um anjo. Mas na Bíblia a gente vê, por exemplo, não é? A sarça ardente de Moisés. Está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 a 4. Deus falou por meio da sarça ardente. Vou deixando as referências aqui para você incrementar o seu estudo ou a sua mensagem. Deus falou através da jumenta de Balaão. Está lá em Números, capítulo 22, versículos 21 ao versículo 30. A voz mansa e delicada foi ouvida por Elias, lá em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 ao versículo 14. E Jeremias também, que recebeu até lições consideradas estranhas, não é, da parte de Deus. Você vai ver isso lá em Jeremias, capítulo 13 e versículos 1 ao versículo 11. Em resumo, Deus fala com seu povo de maneiras notavelmente diferentes, por meio das escrituras, não é? Por meio das palavras de outras pessoas, por exemplo, a pregação. Você está ouvindo aqui uma pessoa falando, não é, em nome do Senhor para você. E por meio de circunstâncias e eventos. Cabe a nós ouvirmos, estarmos atentos, sensíveis e além de estarmos alertas. E a pergunta que eu te faço é: o que é que Deus está tentando te dizer nesses últimos dias? Você tem prestado atenção? Você está de coração aberto para ouvir o que Deus está falando? Vamos ler então agora o versículo 4, não é? Até o versículo 12. Cornélio, disse o anjo, né? Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Que coisa linda, né, gente? Nós sabemos que as nossas orações sobem diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor. Tinha um outro Simão, tá? Tinha um Simão por sobrenome Pedro, que estava hospedado com Simão, o curtidor. Eram charás. Cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falara, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. Esse era o guarda-costa lá da casa. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-lhes a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Então, enquanto esse grupo estava indo atrás de Pedro, não é? Já com o endereço certo, com GPS ali na mão, na memória, né? Pedro sobe então para o eirado, que era a parte superior da casa. Tinha uma escadinha, sempre tinha uma escadinha lateral para subir ao teto ali, ao eirado, para orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, ficaram os empregados na casa ali, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual estava baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Vejam aqui, amados, segundo a lei judaica, era proibido comer alguns alimentos. Você vai ver isso em Levítico número 11. Vamos ler Levítico 11? Vou deixar essa Bíblia aberta aqui, que está do lado, no texto de Atos capítulo 10, e vou pegar outra aqui, que é a Bíblia de Estudo de Genebra. Vamos abrir em Levítico 11 e ver como é que era essa lei aí
não é? A referente à alimentação. Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo 11. Se for muito longo, gente, deixa eu ver aqui. Olha lá. Falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo que tem unha fendida e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, este comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O carneiro que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundos. De todos os animais que tem nas águas comereis os seguintes, aí dá a lista aqui. Porém, todo o que não tem barbatana, nem escamas, nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão por vós outros abominação. Então, se não tiver escama, não é para comer, certo? Não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Aí vai falar das aves e tal, enfim. Então, é uma lista grande aqui, vai demorar muito para ler, certo? Mas eu li só a introdução para vocês terem uma ideia. Então, as leis relativas aos judeus faziam com que fosse muito difícil os judeus comerem com gentios. Não dá para comer junto, na mesma mesa, no mesmo restaurante, vamos dizer assim, sem correr o risco de contaminação. Na verdade, os próprios gentios eram considerados frequentemente como impuros. Não é só o que eles comiam, eles eram considerados como impuros. Então a visão de Pedro significava que ele ainda não deveria considerar os gentios como pessoas inferiores, certo? Deus dá uma visão para que Pedro tivesse essa concepção, para não considerar os gentios como seres inferiores, como pessoas inferiores, como pessoas da segunda classe, a quem Deus não deveria, redimir. Antes de ter a visão, Pedro teria pensado que um oficial romano gentil não poderia ser um seguidor de Cristo, por questões lógicas. O povo que oprimia o povo, cobrava imposto, não deixava o povo a celebrar os seus cultos de uma forma com liberdade plena, queria que César fosse chamado como Deus, não é? Então, mas, o que aconteceu? Aí, depois, Pedro entendeu que tinha a responsabilidade de acompanhar os mensageiros a uma casa gentílica, que foram buscar ele lá, e transmitir a Cornélio as boas novas da salvação em Jesus Cristo. Certo? Vamos continuar até o versículo 16? Mas Pedro replicou: de modo algum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido aos céus. Então, impregnado de tradições judaicas e cheio de preconceitos, Pedro estava convencido de que suas opiniões a respeito dos gentios eram corretas. Foi necessário que Deus desse uma visão a outra pessoa para que Pedro mudasse de ideia. Uma das lições mais básicas e práticas desse encontro é que quando Deus diz que algo é de determinada maneira, nós não devemos discutir com Ele. Não debata com Deus. A resposta correta, e humilde, é que quando Deus te diz alguma coisa, você aceite porque é Deus quem está falando. Certo? A resposta correta é a humilde submissão à sua verdade revelada. Submissão a uma verdade revelada. Então, aí eu deixo mais uma pergunta. Dá um panorama no seu histórico com Deus. Será que você não está tentando discutir com Deus sobre alguma coisa que Ele já deixou clara? Algumas vezes, irmãos, eu uso muito esse exemplo
de dois jovens que querem se relacionar na igreja. Nem sempre Deus fica dando visão para jovem, olha, esse é aquele lá é o teu, esse é o teu futuro. Não, isso é raro, né? Deus permite que as pessoas escolham, que elas avaliem segundo o prisma da palavra e decidam se vão continuar ou não. Mas algumas vezes Deus, para livrar alguém de um infortúnio muito grande, Deus fala, usa gente, usa pessoas e fala, ó, não continua, não vai porque não vai dar certo. Deus já conhece lá na frente. Ah, mas eu gosto, eu amo, é Deus no céu, ele na terra, ou ela na terra, eu escolhi, até agora tá uma ótima pessoa, não tô vendo nada e tal. A pessoa insiste, vai debater, quer orar para insistir. Eu tive um certo caso recente agora na nossa igreja, de uma pessoa que queria se casar com alguém que não era da nossa fé, certo? E aí trabalhavam juntos na mesma empresa, a pessoa membro da igreja, querendo se relacionar com uma outra pessoa que não era da fé, não precisou de profeta nem de nada, vir marchando, já está na palavra. O pastor disse, olha, é julgo desigual, não vai dar certo. Espera essa pessoa se decidir pela fé, receber a Cristo como Salvador, depois se batizar nas águas, dar frutos de arrependimento, aí sim, Deus pode entrar no negócio. Mas enquanto isso não acontecer, não faça. A pessoa foi e fez, não deu certo. Não vou entrar no mérito, mas foi muito sofrimento. Traições, certo? E hoje não estão mais juntas. Então, muita gente quer ficar debatendo com Deus. E não é interessante isso, não é? Vamos até o versículo 22 agora, do 16 a 22. 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Então encontraram onde é que Pedro estava. E chamando, indagaram se estava ali hospedado Simão por seu sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí os dois homens que te procuram. Olha, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Meu Deus, olha a autoridade divina, irmão. Aqui não tem dúvida que é Deus que está falando. E descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram, o centurião Cornélio, um gentio, homem reto e temente a Deus. Aí Pedro fala, como é que um gentio pode ser temente a Deus? Como é que pode ser reto? Aqui estou imaginando aqui que a cabeça de Pedro estava, naquele fração de segundo, estava pensando nisso, né? Enfim. E tendo bom testemunho de toda a nação judaica. Opa! A nação judaica está dando testemunho de um gentio, como homem de bem. Foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir-te as suas palavras. Meu Deus, até anjo apareceu para o homem agora. Dá para duvidar, irmãos? Dá para duvidar? Cornélio era religioso, devotado, generoso, respeitado, sincero. No entanto, ele ainda estava espiritualmente separado de Deus. Como ele precisava entender o evangelho, Deus enviou Pedro para lhe apresentar a verdade a respeito da salvação, certo? Tem muita gente confundindo boas obras com salvação. Nós só chegamos a um relacionamento correto com Deus através da fé, irmãos, e da fé praticada. Da fé praticada. Você confia em Deus? Você está compartilhando com outras pessoas, e até mesmo com as que parecem religiosas, a verdade de Cristo, de que Ele é o único caminho para nós chegarmos a Deus? Fica aí essa reflexão. Vamos ler então agora do versículo 23 até o 34. Vamos nos contextualizar? Está bem explicado, hein? Vamos lá. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os ali. No dia seguinte, levantando-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e alguns amigos íntimos. Olha só, gente, foi Pedro, foi os dois homens, foi alguns irmãos que estavam em Jope,
E Cornélio já tinha chamado, me permita usar uma frase aqui popular, queridos, me permita usar, por favor. O Cornélio já tinha chamado uma galera para a casa dele. Irmão, já estava, deveria ser uma casa grande, generosa, a casa estava cheia. Ali era uma igreja. Vamos lá. Parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Aí eu abro um parênteses aqui. É para São Pedro ser adorado? Né? A outra religião adora os santos homens de Deus. E aí, venerado como santos, está uma prova aqui que eles não devem ser adorados, nem se deve fazer oração a eles. Levanta que também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Já quebrou aí a acepção de pessoa. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandastes chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis se me apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Irmão, todo bem que o homem faz, Deus não se esquece, mesmo que ele não seja da fé. Olha, irmão, se você passar na região central de São Paulo, ali, Campos Elíseos, Liberdade, a própria região central ali da Praça da Sé, a Santa Cecília, a Vale do Anhangabaú, aquele pedaço ali, irmão, você vai ver à noite vários carrões, carro caro, viu? Os espíritas trabalhando, cortando cabelo, fazendo unha de moradoras de rua, distribuindo absorvente, cortando unha, fazendo barba, medicando, assim, medicação simples, ferida aberta, machucado, não é? Colocando bandagem, encaminhando para a Santa Casa de Santa Amaro. Irmãos, que trabalho lindo, que trabalho maravilhoso. Eles dão uma lição espetacular para qualquer cristão evangélico. Mas isso não é suficiente para a salvação. Mas a fé em Cristo e praticada. E eu acredito, por esse texto aqui, de que Deus de alguma forma vai alcançar aquelas pessoas para que elas achem o caminho da orientação bíblica e do evangelho para serem salvas. Mas enquanto não acontece, toda a bondade que elas fazem não é esquecida por Deus. São pessoas prósperas, inclusive. Prósperas aqui na terra. Certo? Vamos lembrar o versículo que eu estava aqui. Então falou Pedro: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-nos o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos vós. Ou seja, já que o anjo falou com você, mandou vir aqui, então Pedro começa a pregar. Vós conheceis a palavra que se divulgou para toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, a nós, né? Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Olha, gente, aqui, senhores, Pedro pregando aqui, vou interromper um pouquinho a palavra de Deus.
Talvez a maior barreira à transmissão das boas novas no século I tenha sido esse conflito entre judeus e gentios. Quando parte dos primeiros crentes eram constituídos de judeus, e eles consideravam escandaloso até mesmo pensar em se associar a gentios, não é? Tanto que saiu até aquele litígio na igreja lá, capítulo 6 de Atos, né? Porque eles começaram a beneficiar as viúvas dos judeus e as dos gregos foram esquecidas. Houve murmuração e foi preciso então que os apóstolos disseram: não, vamos fazer o seguinte, vamos levantar pessoas para tratar de forma igualitária todo mundo e nós vamos continuar no ministério da oração e da palavra. Só que Deus disse a Pedro, agora neste atual contexto, que levasse as boas novas a um romano, e Pedro obedeceu, apesar de sua origem e seus sentimentos pessoais. Posteriormente, Pedro teve até alguma dificuldade com isso, gente. Ou seja, havia ainda um preconceitozinho em Pedro em relação aos gentios. Vamos ver isso? Está lá em Gálatas 2, 11 a 14. Gálatas 2, 11 a 14. Vamos ver isso aí? Vamos lá. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, tá? Veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Isso aqui é Paulo falando, dizendo que quando Pedro veio para a igreja de Antioquia, veio para a cidade, né? Paulo estava dizendo que resistiu a Pedro na cara dele. Com efeito, antes de chegarem, alguns da parte de Tiago comiam com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente seguindo a verdade dos evangelhos, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Olha aí, gente, não é? Ou seja, Pedro, quando estava entre os judeus, não é? Ele, apesar desse fato aqui já ter acontecido na casa de Cornélio, de Deus deixar claro que não havia acepção de pessoas, e o próprio Pedro fala que reconheço que Deus não faz acepção de pessoa, mas quando foi para Antioquia, não é? Terra gentílica, ele estava ali, não é? E não queria se misturar mais. Já criou um certo sectarismo. Aí Paulo, percebendo isso aí, falou: não, de jeito nenhum. Resistiu na face de Pedro. Você quer que então que os gentios vivam como judeus, mas você não quer se estar no mesmo contexto que eles, tendo o evangelho já entrado no meio deles? Está preso à tradição ainda? Enfim, voltando para Atos 10 e o nosso texto, Deus estava deixando claro que as boas novas de Cristo são para todos. Então a gente não deve permitir que nenhuma barreira, idioma, cultura, raça, geografia, nível econômico, educacional, nos impeça de contar aos outros a respeito de Cristo. E todas as nações têm pessoas que estão impacientes à espera de Deus, mas elas estão prontas para receber as boas novas. Mas alguém precisa levar-lhe as boas novas. Buscar a Deus não é suficiente. As pessoas precisam encontrar a Deus. Como então os que buscam a Deus podem encontrá-lo sem que alguém lhes mostre o caminho? Deus está pedindo, por exemplo, para você que você evangelize alguém, que você fale da palavra de Deus para alguém, que você mostre o caminho de Deus para alguém. Vamos ver o que diz Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15? Romanos 10, 14 e 15. Vamos voltar aqui que nós estamos em Gálatas, né? Vamos voltar para Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15. Olha só o que diz a palavra. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram, nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés
dos que anunciam as boas novas. Olha só, hein? Vamos então no versículo 35 até o 43. Vamos do 35 ao 43. Vamos voltar aqui para a Bíblia Shed. Pedro pregando: pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Olha, gente, que pregação, hein? Que pregação maravilhosa. Então, o breve, foi um testemunho veemente nesse sermão do apóstolo Pedro aqui, irmãos, que eles ouviram, da boca do próprio Pedro, e ela contém uma declaração concisa das boas novas e vida perfeita de serviço de Jesus, sua morte na cruz, sua ressurreição testemunhada pessoalmente, vivenciada por Pedro, o cumprimento das Escrituras por Jesus, a necessidade da fé pessoal nele. E um sermão ou testemunho em favor de Cristo não precisa ser longo para ser eficaz. Ele deve ser orientado pelo Espírito e deve se concentrar em Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Então a gente vê, por exemplo, dois exemplos de profetas que testemunharam a respeito de Jesus e do seu perdão dos pecados. Eles são Isaías e Ezequiel. Eu vou deixar duas referências bíblicas aqui, se você quiser ter nesse estudo bíblico, para você ver aí dois exemplos, de dois profetas que testemunharam a respeito de Jesus e do perdão dos pecados. Isaías, capítulo 52, versículo 13, certo? Até o capítulo 53 e o versículo 12. E depois Ezequiel 36, 25 e 26, certo? Vamos ler o versículo então de número do capítulo 10, versículo 45. 44 também. Pedro ainda falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Irmão, a pregação não tinha nem terminado. Nem terminada a pregação tinha. E você percebe aqui, Cornélio e Pedro são pessoas muito diferentes. Cornélio era rico, um gentio, um militar. Pedro era um pescador, pessoa mais humilde, judeu, que se transformou num pregador. Mas o plano de Deus incluía a ambos. Naquele dia, na casa de Cornélio, foi escrito um novo capítulo na história cristã, quando um líder cristão judeu e um convertido cristão gentio descobriram, cada um, algo importante a respeito do outro. Cornélio precisava de Pedro para ouvir as boas novas e aprender o caminho da salvação. E Pedro precisava de Cornélio para saber que os gentios estavam incluídos no plano de Deus. Você e outro crente também pode precisar um do outro para entender como Deus opera. Vamos finalizar então até o 48? Então, vamos lá. Caiu o Espírito Santo sobre eles, pois os que ouviam
pois os que o ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Vamos ler de novo o 45? E os fiéis, que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admirando-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviu falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizado estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Acredito, irmãos, que Pedro permaneceu. Acredito que Cornélio, irmãos, teve o prazer e o privilégio de, enquanto permaneceu Pedro ali, aquele povo, ele ouvir mensagens de Deus maravilhosa todos os dias. Certo? Então está aqui, irmãos, de forma breve esta lição, com pouco mais de 45 minutos. Vou fazer a conclusão, certo? Que diz assim: a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. Tito 2:11. A missão da igreja na casa do gentio Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente de cor e raça, que abrem o coração à poderosa mensagem da cruz. Aqui também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcada pela ação e presença real do Espírito Santo na vida daquele que crê. Então, amados, está aí. Deus abençoe a todos. Um abraço a vocês e até a próxima lição.